Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado no dia de hoje. Sextamos dia 11 de março de 2022. No nosso bate-papo, nosso Morning Call, sempre trazemos aí um pouquinho da visão política, econômica e também do ambiente corporativo que podem impactar aí no dia a dia no mercado financeiro. Então, se você gosta de investimentos, trabalha em uma instituição financeira ou quer se tornar um especialista e gosta de começar o dia bem informado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, ativa as notificações para que diariamente nós tenhamos aqui esse nosso bate-papo com cada vez mais pessoas aproveitando esse conteúdo gratuito. Falando um pouquinho em fechamento de mercado no dia ontem, dia 10, foi um dia de grande volatilidade, com mercados aí operando com perdas e ganhos durante boa parte do dia. Essa volatilidade aí reduziu um pouco aí no fim do pregão, falando aí em bolsas brasileiras e bolsas norte-americanas, ajudando aí a reduzir um pouquinho das perdas do mercado. E olhando aqui para Brasil, o Ibovespa aí teve aí o apoio na alta de Vale e Petrobras, que ajudaram a recuar um pouquinho aí as perdas do dia de ontem. A evolução nas conversas de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia não evoluíram muito, era uma das grandes expectativas do mercado para o dia de ontem, e automaticamente isso volta aí a inflamar a questão aí da escalada da inflação, né? Tivemos divulgação do CPI nos Estados Unidos, aonde nós renovamos máximas aí de inflação, a inflação como se fosse o IPCA dos Estados Unidos, que é o CPI, volta aí a renovar máximas aí dos últimos 40 anos. E também ontem nós tivemos aí negociações e divulgações do Banco Central Europeu em relação à expectativa de inflação, e o Banco Central Europeu, apesar de não ter dado um tom de alta da taxa básica de juros, acelerou o processo aí de retirada de estímulos que deve aí finalizar talvez ainda no primeiro semestre. Isso obviamente acaba também trazendo um pouco de preocupação diante de tudo que acontece, do aumento de preços e dos próximos passos aí para controle dessa alta de preços da inflação a nível global. Por aqui nós tivemos aumento na taxa de juros futuro, o que automaticamente pesa sobre alguns setores mais frágeis, né? Setor de e-commerce, varejistas de forma geral, setores de tecnologia, e isso também acabou pesando no desempenho dos mercados, mesmo reduzindo aí toda a questão das perdas no fim do pregão. As bolsas norte-americanas ainda fecharam em queda, bolsas europeias caíram aí na média mais de 2%, e por aqui ainda os investidores acompanham, né, com uma grande preocupação, a alta de preços no combustível aí anunciado pela Petrobras no dia de ontem, uma alta aí de 18 a 24%, que acabou levando aí brasileiros para a fila de postos, e uma grande expectativa também em torno da inflação, que acaba aí cascateando através do preço dos combustíveis. Também aí o brasileiro analista fica de olho na aprovação aí do projeto de política de preços da Petrobras, que também era discutido no dia de ontem, juntamente aí com discussões de mudança aí no ICMS de combustível, o vale gasolina, né, para famílias aí de baixa renda, com pessoas que trabalham aí com veículos, né, um exemplo, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo, etc. Isso também acaba ficando no radar, e uma grande ansiedade aí na divulgação do IPCA, que acontece no dia de hoje, já dando um parâmetro aí para tudo que está acontecendo ao redor do mundo, e já uma preocupação grande também durante toda a semana em relação à reunião do Copom, que começa na terça-feira, e na quarta-feira da próxima semana nós temos então a divulgação da nova taxa básica de juros, também aí mexendo bastante com a ansiedade e o ânimo do investidor brasileiro.
Olhando um pouquinho para números de forma geral, então ontem nós tivemos o índice Bovespa conseguindo aí ficar mais próximo do 0 a 0, né? Operando aí mais próximo da estabilidade, uma queda no fim do pregão de 0,21%, com a bolsa fechando a 113.663 pontos. O dólar ali, apesar de uma leve alta de 0,02%, se mantém ali na casa dos 5 dólares. E olhando para as bolsas norte-americanas, bolsa de tecnologia Nasdaq aí caindo 0,95% no dia de ontem, a 13.129 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,43% a 4.259 pontos. E Dow Jones também caindo 0,34% a 33.174 pontos. Olhando também um pouquinho para a Europa, o euro aí caiu 0,76%, chegando aos R$ 5,50, e as bolsas europeias, essas caíram bastante. O DAX na Alemanha próximo de 3% de queda, 2,93% a 13.442 pontos. Na França, o CAC caiu 2,83% a 6.207 pontos, e no Reino Unido aí uma queda de 1,27%, com a bolsa chegando aos 7.099 pontos. Bolsas asiáticas ainda ontem, por conta do fechamento, aproveitavam o fluxo aí de queda no preço do petróleo do dia anterior e surfaram aí a alta também do dia anterior, e fecharam então ontem a bolsa chinesa com alta de 2,18% a 12.370 pontos, e bolsa Nikkei no Japão com alta de 3,94% a 25.690 pontos. Final do nosso Morning Call de hoje, falamos um pouco sobre a abertura de mercados globais e o fechamento das bolsas asiáticas para o dia de hoje, dia 11. Olhando aí um pouquinho para o cenário de cripto, também tivemos queda nas criptomoedas no dia de ontem, com uma correlação aí cada vez mais parecida com o cenário de bolsa, né? Vimos então aí os mercados globais de bolsa caindo e as criptomoedas também, as principais delas, Bitcoin e Ethereum, fechando em queda um pouco mais acentuada. O Bitcoin caiu 5,85%, enquanto o Ethereum caía 3,71% no dia de ontem. Petróleo também, negociação de petróleo futuro aí, tivemos uma queda. A negociação de petróleo à vista para o dia de hoje, dia 11, também se aproxima aí de uma forte queda aí, trazendo um pouco mais de tranquilidade para os mercados. Negociação futura, tivemos o Brent ontem fechando a 109 dólares e 2 cents, enquanto o WTI fechou a cotação a 107 dólares e 6 cents, negociação de fechamento do petróleo futuro. Olhando aí um pouquinho para o índice VIX, famoso índice do medo, né, que mede essa volatilidade, o risco do mercado de renda variável. O índice VIX caiu um pouco mais no dia de ontem, mesmo com queda nas bolsas norte-americanas, mas uma expectativa de melhora no fim do pregão trouxe uma queda aí de 6,84%, trazendo o índice VIX a 30,23 pontos, dando uma amenizada aí no índice VIX, que é o índice do medo, que mede essa volatilidade, o risco do mercado de renda variável. Metais futuro, tivemos o ouro também caindo um pouquinho na perspectiva para fim de março, chegando a 1.998 dólares e 10 cents. Alumínio futuro subindo um pouco a 3.472 dólares a tonelada, e o ferro refinado também para o fim de março recuando um pouco e ficando na casa dos 156 dólares e 95 centavos. Cenário de bolsa brasileira, o fechamento das principais ações que compõem o índice Ibovespa. Tem ontem algumas empresas voltadas ao setor de siderurgia, e também aí Petrobras e Vale, né, pela valorização de commodities nos últimos dias, também aí pesando positivamente. A principal alta das ações que compõem o índice vem aí de Gerdau, GGBR4, que subiu 4,60% a R$ 30,19. Qual3, Qualicorp, também acompanhando uma alta semelhante de 4,18% a R$ 15,19.
Petri 4, as ações aí de Petrobras, as ações preferenciais subindo aí 3,50% e chegando em R$ 33,70. Vale 3 também aí subindo 3,30% a R$ 97,30. E Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, subindo 3,18% a R$ 11,97. Olhando um pouquinho para as principais baixas das ações aí que compõem o Ibovespa, Embry 3, Embraer aí após um resultado bem inferior ao que era esperado pelos investidores e analistas, caiu 14,92% a R$ 14,02. NTCO3 Natura também seguiu um caminho semelhante, uma queda de 9,30%, após subir aí mais de 15% no dia anterior, em um movimento aí de correção do mercado que também não se agradou de alguns números aí de balanço de Natura, que fechou a R$ 21,74. Outras quedas aí vêm de BID11, Banco Inter, né, as ações Units, que caíram 7,11% a R$ 17,62. Gol 4 também caindo 4,95% a R$ 14,01. E as varejistas também aí pelo cenário de expectativa de juros mais alto, aí por conta de inflação, também sofreram um Magalu caindo 4,33%, Magazine Luiza chegando aos R$ 5,96. Essas foram as principais altas e principais baixas aí da Bolsa Brasileira no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para hoje, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho no mercado brasileiro. Nós temos por aqui a divulgação do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, que pode aí dar um panorama aí dos próximos passos aí também de Copom e Banco Central, que se reúnem na próxima semana para falar sobre a política monetária e os próximos passos em relação ao controle da inflação, que tem pesado agora bastante com novas expectativas. Aí a gente fala um pouco mais sobre isso durante o dia de hoje aqui no nosso bate-papo, um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para o exterior, nós temos alguma agenda de indicadores com o PIB do Reino Unido, balança comercial do Reino Unido, que também veio aí acima da expectativa. Temos o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, lá na Alemanha, também um indicador importante para ficar de olho na questão de inflação na zona do euro. E continua aí a reunião, né, com a cúpula de líderes da União Europeia, que também pode trazer aí novos horizontes em relação a essa questão de política monetária e economia diante do cenário aí de pandemia e agora a guerra no leste europeu, que acabam pesando bastante aí na economia global. Então vale a pena ficar de olho na divulgação e nos desdobramentos desses indicadores. Falando em política brasileira, alguns indicadores, alguns pontos aí que podem também mexer aí com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Após aí muita conversa, diálogo e discussões, já há praticamente 2 semanas, o Congresso aí aprovou a mudança do ICMS dos combustíveis, né? Tínhamos aí o Senado aprovado isso ontem no final do dia. Inclusive aí o Senado aprovando aí a questão de mudança na política de preços da Petrobras. Essa parte aí não vai adiante, mas o projeto de lei complementar, a PLP, né, de mudança no ICMS, que garante aí uma cobrança de uma taxa fixa no ICMS de combustíveis, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Isso, obviamente, aí pode arrefecer um pouco aí da alta dos combustíveis na bomba que nós tivemos no dia de ontem. Então, com certeza vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, se o presidente mantém a sanção ou há alguma mudança, e alguns pontos ainda devem ser discutidos aí na Câmara e no Senado, principalmente em relação aí a outros impostos e a possibilidade aí, então, de mudança aí na forma de paridade internacional da Petrobras, que essa sim tem sido discutida bastante aí nos últimos dias. Também é um ponto que vale a pena ficar de olho na próxima semana. O veto presidencial ao refis e também a distribuição de absorventes aí para famílias de baixa renda,
e inclusive gerou algumas polêmicas com o atual presidente Jair Bolsonaro aí alguns meses atrás. Ele foi derrubado então pelo Congresso e agora aí continua então aí o refis para micro e pequenas empresas e a distribuição de absorventes. É uma nova derrota, entre aspas, ao presidente Jair Bolsonaro e novamente aí mostrando a força do Congresso aí para a derrubada de vetos. Já falamos aqui no nosso bate-papo diariamente, em um momento que o presidente Jair Bolsonaro é o presidente aí com o maior número de vetos derrubados historicamente, então também mostrando essa dificuldade aí de diálogo da base aliada com o Congresso de forma geral. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que nós já falamos aqui algumas vezes, pode deixar aí o PSDB e se filiar ao PSD, né, partido aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desistiu aí da pré-candidatura à presidência no dia de ontem, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, então pode se desfiliar e vir ao PSD para disputar aí como pré-candidato às eleições presidenciais 2022. Essa conversa aí já é antiga, inclusive aí com os dirigentes aí do partido e o Eduardo Leite, que decidiu que na próxima semana toma a sua decisão e ele vai no dia 15, então, anunciar oficialmente, terça-feira, se ele continua no PSDB como governador do estado do Rio Grande do Sul e pré-candidato à reeleição, ou se porventura ele deixa o partido aí para concorrer aí como pré-candidato à presidência do país também. Então todo esse movimento vale a pena ficar de olho, visto que as eleições devem movimentar bastante o cenário econômico e financeiro no país. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista, pede aí que a sua base aliada evite aí o clima de já ganhou, após aí algumas pesquisas e principalmente a dificuldade de uma terceira via ganhar espaço aí na polarização Lula-Bolsonaro, e ele disse inclusive que ele quer dialogar com todos, inclusive aí com aqueles parlamentares aí que foram favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma, né, que também aí era do Partido dos Trabalhadores. Então essa ideia de diálogo também pode mexer com o mercado, lembrando que recentemente aí o mercado também viu com bons olhos o fato aí do ex-presidente Lula se aproximar aí de uma coligação com o ex-governador aí do estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, né, que se filiou agora ao PSB e deve ser anunciado também na próxima semana essa chapa para eleições 2022. Então tudo isso vale a pena ficar de olho no cenário político aí para hoje e para a próxima semana. Olhando um pouquinho aí para a economia, aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje e na próxima semana, com o cenário aí de aumento de preço de combustíveis, aumento de inflação na Europa e nos Estados Unidos, os analistas aqui no Brasil também discutem qual vai ser o tamanho do aperto monetário aí do Banco Central para alcançar a meta de inflação em 2023. Inicialmente aí 2021, né, o Banco Central não alcançou a meta de inflação. 2022 é quase factível aí que não será possível alcançar também a meta da inflação. E aí vem agora as dúvidas aí sobre os esforços para 2023, que podem aí começar a pesar desde a semana que vem, com o aumento da taxa básica de juros pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, e essa é a grande discussão da semana e deve permear também os primeiros dias da próxima semana. Se o Banco Central vai tomar uma política de controle de inflação mais agressiva, aumentando acima de 1 ponto percentual a taxa básica de juros, se mantém a expectativa da última reunião de 1 ponto, ou se pode aí trabalhar de forma mais amena e ter um aumento da taxa de juros abaixo desse 1 ponto percentual que era esperado já desde a última reunião do mês de janeiro. E diante aí do aumento de preço de combustíveis e também da própria realidade da guerra ali entre Rússia e Ucrânia, que segundo alguns especialistas não deve ser rápida, né, a questão de dissolução dessa guerra, que esse conflito aí deve durar bastante tempo, a inflação aí, ou melhor, a expectativa de inflação volta a subir.
um anúncio aí do CPI, com também divulgação já de alguns indicadores na Europa e que devem vir com máximas históricas também. A expectativa no dia de hoje aí sobre o IPCA e sobre a expectativa de inflação acaba pesando também no mercado e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Banco Central Europeu, como já falávamos um pouco lá no início na abertura do nosso Morning Call, deve adotar aí, segundo a presidente Christine Lagarde, uma política monetária mais equilibrada em meio à guerra, né, mesmo que tenha aí já acelerado um pouco a retirada de estímulos, ainda não houve aí um anúncio específico de aumento de taxa de juros, diferente do que já aconteceu em outros países com outros bancos centrais, e mesmo diante aí de um cenário de desvalorização do euro frente ao dólar, o Banco Central Europeu está tranquilo nesse momento e planeja então essa política monetária mais equilibrada para passar por esse momento aí de dificuldade com inflação, guerra e outros pormenores. Então também vale a pena ficar de olho nos próximos passos e se teremos aí mudança também nessa perspectiva do Banco Central Europeu. E falando em bolsa brasileira, que tem crescido aí bastante por conta de alguns ativos mais baratos, né, e pela entrada de fluxo estrangeiro. O crescimento aí de janeiro para fevereiro foi um pouco mais de 6%, mas o volume de negociações aí ano contra ano, quando comparado aí fevereiro, reduziu aí cerca de 20%, então também trazendo aí um pouco de preocupação aí por parte de alguns analistas, e obviamente vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, se realmente aí há realmente uma migração tão forte aí de recursos para a renda fixa, né? Inclusive com investidores internacionais prevendo aí essa taxa de juros mais alta no Brasil e aproveitando esse momento de juro real positivo. Olhando também agora um pouquinho para o ambiente corporativo e aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje, o mercado de forma geral viu com bons olhos aí a questão do reajuste de combustíveis pela Petrobras. Vimos aí que durante alguns dias dessa semana, sem o repasse, né, sem o reajuste dos combustíveis, as ações da companhia caíram, e nesse cenário de reajuste, nesse momento aí mostra para o mercado de forma geral que existe uma autonomia na Petrobras. Isso acaba sendo visto aí com bons olhos, olhando aí para a questão de perspectiva de empresa. Óbvio, o mercado ainda tem um receio, principalmente na questão de liderança, né, visto que pode haver aí, como o governo é o principal acionista, algum tipo de mudança, igual nós já tivemos no passado aí na diretoria da empresa, mas acaba sendo um bom momento, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E vale aqui novamente o aviso de que não temos recomendação de compra ou venda aqui no nosso canal, apenas notícias específicas que podem mexer com o mercado ou com setores específicos, como agora o caso aí de exploração de petróleo. Olhando também aí consequências do aumento de petróleo e da guerra, né? O custo das companhias aéreas aumentou bastante. Já falamos aqui que cerca de 35% dos custos operacionais de uma companhia aérea fica em torno aí de uso de combustíveis. Com o aumento, os custos totais aí devem aumentar quase 25%, e além de haver um repasse aí, um aumento de preço nas passagens, isso tem freado aí a expansão de algumas empresas, especificamente aí a Latam anunciou aí que vai esperar para expandir algumas rotas, vai reavaliar justamente por conta do preço mais alto de insumos e automaticamente aí da dificuldade de repassar esses preços aí nas passagens aéreas. A proposta de recuperação judicial da Samarco, que falávamos inclusive no dia de ontem, foi apresentada. Bastidores aí falavam em uma possível reprovação da recuperação judicial por parte dos credores, mas os credores então pediram tempo para analisar no detalhe, e aí essa votação final aí a proposta de recuperação judicial da companhia deve ser votado somente em abril. Isso também pode mexer com o mercado, vale a pena aí deixar no radar para o mês de abril, visto que não houve a votação aí no dia de ontem. E com a alta no preço das commodities, CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, e automaticamente CSN Mineração,
que é também aí do grupo, tem aproveitado o bom momento e a estrutura, né, a ideia da empresa, dos CEOs, é dobrar a estrutura da companhia em um período de 3 anos, aproveitando esse bom momento que já vivemos aí desde 2020, né, com alta de empresas voltadas a setor de commodities. Isso tem continuado em 2021, 2022 também com boas perspectivas diante aí do cenário de guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Isso tudo pode pesar positivamente para empresas do setor, reforçando então que não é uma recomendação de compra ou venda. E falando um pouquinho em divulgação de resultados, tivemos aí essa semana alguns resultados que trouxeram ânimo para os mercados, outros aí que decepcionaram. Hoje continuamos aí com a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021 e a empresa que divulga seus resultados hoje, seus balanços, é a Gol, companhia aérea, e também pode mexer com o mercado, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h17 da manhã. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. E falando em mercados, no dia de hoje já temos bolsas asiáticas fechadas. Na China, as bolsas tentando aí se recuperar diante aí de todo o cenário de incerteza e volatilidade aí que tivemos inclusive no dia de ontem. E a bolsa chinesa conseguiu fechar aí um segundo dia positivo com uma alta de 0,62% a 12.447 pontos, bolsa fechando aí às 5h30 da manhã. Já a bolsa Nikkei no Japão, que fechou às 3 da manhã aí com um cenário diferente, caindo 2,05%, perdendo aí a alta do dia anterior e fechando a 25.162 pontos, diante aí de um cenário mais pessimista, né, além de toda a incerteza que nós temos no mercado. Olhando aí especificamente para o clima de negócios no Japão, ele veio aí com um indicador divulgado negativo, e isso também traz uma preocupação maior, por isso os investidores aí assumindo uma posição mais vendedora e a bolsa Nikkei fechando automaticamente em queda no dia de hoje, dia 11. Olhando aí um pouquinho para o mercado, para os demais mercados, bolsas europeias e bolsas norte-americanas, que ontem fecharam em queda, hoje aí tentam novamente se recuperar. Existe uma tendência de alta, né, principalmente aí com a redução no preço do petróleo global, e as bolsas então operando em leve alta, mas com bastante oscilação desde as primeiras horas do dia. DAX na Alemanha sobe 1,15% nesse momento, às 6h19 da manhã. O CAC na França sobe mais timidamente 0,50%, e no Reino Unido a alta é de 1 ponto percentual, de 1%, também às 6h19. Já as bolsas norte-americanas, que estão em pré-market e ontem conseguiram recuperar um pouco aí da queda no fim do dia, né, fechando aí um pouco mais próximo da estabilidade, hoje operam em leve alta no pré-market. Temos aí Dow Jones subindo 0,25, S&P 500 também subindo 0,25 e Nasdaq já na casa de 0,30% de alta, uma expectativa também de alta para os mercados norte-americanos no dia de hoje, mas óbvio, o mercado é soberano. Temos aí uma situação de guerra que pode aí trazer a qualquer momento ânimo ou mudar completamente aí o cenário aí que nós temos hoje. Temos ainda conversas entre Putin e o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né, que pode aí também resultar em um cessar-fogo ou em um ânimo maior de cessar-fogo aí para o mercado, e os indicadores aí do dia de hoje que também podem mexer com toda essa realidade. Índice Bovespa, por sua vez, aí deve seguir as bolsas internacionais novamente, principalmente as bolsas norte-americanas, com uma tendência aí de leve alta, lembrando aí que também o cenário interno ou ainda a entrada de recursos internacionais também pode aí mexer bastante com o mercado interno e com o índice Bovespa, que pode descolar das bolsas internacionais. Temos aí uma semana bem movimentada, temos o indicador do IPCA por aqui, que automaticamente mexe bastante com o ânimo dos investidores,
E na semana que vem, segunda-feira, a partir das 5h50, a gente bate um papo sobre tudo isso e sobre o que esperar para a próxima semana também. Muito obrigado, um bom dia de trabalho, bom fim de semana e até na segunda. Tchau, tchau.